Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com o nosso segundo episódio do Marcas Pretas Podcast. Hoje a gente vai trazer A gente está aqui com uma convidada falando sobre estratégias. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos ver se vocês sabem quem que ela é. Dona da primeira loja virtual no Brasil focada em tecidos africanos e exclusividades, mulher preta, mãe do Antônio, cria da Coab 2 em Itaquera, formada em design gráfico pela FMU, MBA em gestão de negócios pela Embi Morumbi, com dupla cidadania. Ela é uma mistura de Brasil e Angola. Atua no mercado brasileiro desde 2016 com o resgate da cultura e ancestralidade africana através do seu negócio. Já teve seu trabalho nas passarelas do São Paulo Fashion Week e na revista Marie Claire, contando a sua história de superação e de sucesso. É uma honra estar aqui com a Tuala Antônia, da Casa das Capulanas. Olá! Bom dia, boa tarde, é um prazer estar aqui. Como o Anderson fez muito bem a apresentação, sou a Tuala Antônia e estou muito feliz de estar aqui. Bom, voltando, estamos aqui também com o meu irmão querido, Dan da Shade Art, Dan Salve, Souza. meu povo! Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, independente do horário que você estiver ouvindo ou assistindo, pra gente crescer juntos. Tamo na área. Ignis Bacelar, da Maquida. Oi, gente, Ignis da Maquida aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito contente com a presença da excelentíssima Tuala aqui. Vamos ver como vai rolar esse episódio. Estou muito animada. Aê! Gente, hoje nós estamos aqui com 4 marcas gigantes, modéstia à parte, mas com uma honra imensa aqui estando com a Tuala. Ela é uma referência pra gente, principalmente quando se fala de estratégia, se fala de posicionamento e principalmente de mentalidade. Uau! Então, Totô, apresenta um pouco aí a sua história e sobre a história da CK, por favor. Bom, mais uma vez eu queria agradecer vocês por estar aqui e por ser considerada como uma referência, né, por vocês. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu tenho a Casa das Capulanas, eu sou a Tuala Antônia, tenho a Casa das Capulanas, que hoje eu tenho muito orgulho de falar que é o maior e-commerce de tecidos africanos que temos no Brasil. Essa história começou em 2016, com um computador, uma pilha de tecido e um sonho, né? Eu costumo falar isso. E de lá para cá, eu acho que a gente veio construindo não só uma empresa, né? Mas uma marca que de fato gerasse valor, não só pelos tecidos africanos, mas eu acho que o nosso maior propósito hoje também é trabalhar a forma como a gente. E aí, quando eu falo a gente, tô falando de nós, pessoas pretas, né? A forma como a gente se enxerga, como a gente se posiciona no mercado é muito mais do que a venda de um produto. Mas eu acho que é a construção de um novo legado, né? Então, é isso. A Casa das Capulanas hoje vem com esse propósito não só para os nossos clientes, mas para os nossos colaboradores. Então, como que a gente transforma esse universo, não só do lado de fora, mas do lado de dentro também. Essa tem sido a nossa missão. É super gratificante ter você aqui, porque quando a gente estava conversando de quem que a gente vai chamar para o podcast, o primeiro nome que todos três foram unânimes, Olha isso. Tuala Antônia. Começar pela Tuala é começar por uma das principais referências que a gente Meu tem Deus. de marcas próximas que inspiram a gente e que a gente aprende muito, realmente, com todas as suas ações, com todas as suas movimentações. Conta pra gente, era uma pilha de tecido e um computador. Antes dessa pilha de tecido chegar, como que você pensou, vou vender tecido, por que tecido? Legal. Entendeu? Na verdade, eu tive uma empresa antes que chamava Alogna. E aí a ideia da Alogna era levar. Na verdade, assim, voltando um pouquinho, eu acho que em 2015 a gente teve uma movimentação de mercado do afroempreendedorismo, mas do boom, acho que da popularização do afroempreendedorismo. E tiveram grandes marcas que surgiram enchendo os nossos olhos. Eu acho que todos nós aqui estamos aqui hoje porque fomos impactados por essas marcas que surgiram principalmente em 2015. Não que não houvessem outras marcas, mas eu acho que 2015, pelo menos para mim, foi o boom. E aí eu tenho a dupla cidadania, então eu venho... Meu pai, ele é angolano, minha mãe é brasileira. E aí
eu estrategicamente queria me conectar mais com a minha família, porque eu cresci aqui no Brasil e eu queria estar mais próximo da minha família, eu queria vivenciar aquilo e precisava ser estratégica, né? Porque não dá pra ficar viajando assim do nada. Né? E aí a gente começou a fazer acessórios. Então eu peguei literalmente o que tava rolando aqui, o que tava acontecendo aqui que tava dando bom. Era turbante, era brinco. Eu comecei a fazer os turbantes, comecei a fazer os brincos e mandar pra Angola. Foi assim que a parada aconteceu. E um ano, a marca cresceu muito lá em Angola. Então, assim, na época era o Facebook, então a gente lotou, acho que. É que agora, assim, eu sou um pouco ruim de número, mas acho que, sei lá, a gente chegou a 16 mil pessoas na página do Facebook. Uhum. Era Caramba. muita Na época. coisa. Muita... Sim. Pra época, Era Nossa. muito, muito, muito. Então, assim, principalmente falando de Angola, que é um país onde a gente tem uma limitação de internet e tudo mais, então foi uma coisa, assim, muito grande. E aí, na época, eu tinha uma sócia, que é a enteada do meu pai. Na época, a gente só tinha a intenção realmente de fazer o nosso dinheiro. Eu só queria achar um motivo para ir para Angola. Essa era a realidade. Eu não tinha essa percepção de, nossa, vou inspirar pessoas, eu vou construir. Não, eu queria viajar para Angola. Era isso. E eu precisava de um motivo, porque, né, eu não sou herdeira, então tinha que ter um motivo. Uhum. Só que quando eu cheguei em Angola, e aí eu tomei um susto, porque eu vi que as mulheres angolanas, elas não queriam usar os acessórios africanos. Falei, opa, como assim, gente? Que doideira é essa? E a gente entendeu que tinha uma demanda ali, né? Eu acho que na época eu não tinha tanta maturidade, que se eu tivesse, talvez eu teria tomado algumas outras atitudes. Mas, assim, foi muito interessante porque as mulheres da minha geração, elas não viam beleza no tecido africano. O tecido africano eram para as mulheres mais velhas, que a gente chama de mamãs, né? Eram para as mulheres mais velhas, então elas não queriam trazer isso pro dia a dia delas. A gente só usa tecido africano no dia da África, ou em eventos como casamento, pedido, essas coisas. No dia a dia, não era tão comum. É Era algo. importante marcar que isso no dia lá em Angola. Lá em Angola. Lá em Angola. E aqui a gente já tava nessa parada, a gente queria muito, a gente queria consumir com muita força isso, né? E lá elas não queriam isso. Era algo muito tradicional? Eles só Era usavam muito- quando é algo muito tradicional. É porque, assim, Angola é um país colonizado pelos portugueses. Então, lá a gente se referencia com as tendências europeias. Pronto, é isso. Então, não é legal você sair com tecido africano. É legal você sair com uma camisa da Lacoste. Uhum. Entendi. Não é legal usar um brinco pintado com uma africana. É legal eu estar com, sei lá, alguma coisa aí. Uma grife. é muito Entendeu? da nossa referência de moda aqui no Brasil atual, ou no Brasil de sempre, que tem como referência o mercado europeu ainda. A gente sabe que existe uma chama, né, de mulheres negras que estão se identificando aí com a sua estão nesse processo identitário, né, de reconhecer as suas raízes, de começar a encontrar beleza nela mesmo e começar a usar estampas africanas, Sim. mas que para algumas pessoas isso ainda está muito longe, ver beleza no outro, mas não ver beleza em si mesmo. Sim. E aí é um processo que a gente ainda precisa passar, Que a gente ainda né? tá enfrentando. Ai, gente, peraí que meu brinco caiu. Gente, calma aí. Ao vivo. Tá tudo certo. O brinco cai, a gente arruma aqui. Depois de tá um tudo corte aí, que depois a gente fala a respeito, isso daí Lembrando é que o brinco fichinha. caiu, mas o brinco não é da saudável. Não. Ai, meu Deus. Por isso que ele caiu. Ô, Dan, obrigado. Ó, tenha bons amigos. Tá vendo? É isso. Então, a Logna, ela veio com essa proposta, que não foi intencional, né? Mas a gente, no meio do caminho, entendeu que havia essa demanda. E aí a gente começou a trabalhar com essa oportunidade mesmo, né? De trazer essa valorização. E aí começou a chegar aquilo que eu gosto muito, que são as histórias, né? Então, assim, a gente atendia as mulheres na casa do meu pai. Então, virou realmente um showroom a casa do meu pai, porque toda hora tinha mulher batendo na porta. O que é a Logna? E é legal falar sobre isso, porque a Logna é Angola escrito de trás pra frente. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria trazer realmente essa reconexão com a nossa própria cultura. Porque, pô, você tá na África e você não tá conectado com a sua cultura. Aqui a gente acha, não, a gente não vai enfrentar esse problema lá, né? Mas sim, tinha algumas mulheres que realmente não se conectavam. Então a Logna veio dessa ideia mesmo desse resgate, né? De reescrever a nossa própria história, que eu trago hoje também para Casas Capulanas.
E foi assim que aconteceu. Em um ano, assim, a gente chegou em artistas, a gente foi pra televisão, a gente fez muita coisa. Que massa. E a Logna só acabou porque, na época, eu não tinha como morar em Angola. A minha sócia casou, o marido dela foi pra França, então a empresa mandou ele pra França, então ela também não tava lá. E aí a Logna acabou. Aí vem a pergunta, né? Como que surge a Casas Capulanas? Sim. Eu queria continuar fazendo isso, porque eu queria continuar viajando. Isso é importante marcar, como é importante ter um objetivo. Entendeu? Você saber por que eu tô fazendo tudo isso. Não é só o ganhar dinheiro em si. O que você vai fazer com isso? Entendeu? Então, esse intuito de viajar, de estar perto da família, estimulou a tua lá a essa correria toda, né? E a Logna é muito legal falar sobre a Logna, porque eu acho que sem a Logna não existiria a Casas Capulanas. Que dentro desse prazo de um ano a gente mandava muita coisa, assim. Eram 100 turbantes por semana, 200 turbantes por semana, brinco. Aí a gente começou a ter alguém lá para pintar os brincos, porque não dava mais para eu pintar dentro de casa os brincos. Era muito grande essa demanda. E por isso que eu falo, se eu tivesse a mentalidade de hoje, talvez não teria encerrado a Logna, eu só teria arrumado uma outra Porque forma. já estava sendo uma marca consolidada lá. Que ela estava crescendo e estava atingindo um lugar que a gente quer, que é a mídia, que é tudo isso muito rápido, entendeu? Então, enfim, mas na vida as coisas acontecem da forma São como tem que processos. acontecer Sim. e tudo sempre dá certo pra mim. Então, tá tudo certo. E aí a Casas Capulanas foi uma amiga, o nome dela é Renata. Ela falou assim, mas por que você não faz, então, um caminho reverso, né? Por que você não traz os tecidos de lá pra cá? Falei, nossa, mas tem alguém aqui que quer, gente? Tem. É que eu fui meio contraditória, né? Porque se eu tava buscando a referência aqui, mas eu não me enxergava aqui. Na verdade, eu não queria estar aqui, porque o meu lugar, o que eu queria era estar lá. Então, o Brasil, pra mim, já ia meio contra o meu sonho principal. Mas eu falei assim, poxa, mas pode ser uma alternativa, de fato, de eu continuar viajando, porque eu vou precisar da matéria-prima e trazer pra cá. E foi assim que começou a Casa das Capulanas. Comecei a trazer os tecidos, como eu disse no começo, com uma pilha de tecido, um computador e um sonho no meu quarto. E eu acho que isso faz... Eu gosto sempre de trazer isso porque eu gosto muito dessa jornada da Casa das Capulanas, né? Que eu acho que a gente vai falar mais pra frente sobre essa jornada, mas foi assim que aconteceu, em busca desse propósito, de estar mais perto da minha família. E só uma coisa aqui que é muito louco falar sobre isso, né? Que na vida nada é por acaso. Eu acredito muito nisso, que as coisas não acontecem de forma aleatória. E foi graças à Casa das Capulanas que eu tenho o Antônio, que é o meu propósito maior. Então, tinha que ser essa história. Eu tinha que passar por essa jornada. Tinha que dar errado. E aí, trazendo só um ponto, né? Que também não estava na pergunta, mas tá tudo certo. Sempre bem-vindo. Não seja por isso. Às vezes dá errado e dá muito certo, cara. Porque, nesse caso, eu ter dado errado deu muito certo. Porque hoje eu tenho um orgulho enorme do que a gente tá construindo, sabe? Que a gente tá montando com a CK. Então, é isso. Eu vou aproveitar, então, que tu lá entrou na questão do Antônio, né? Uma mãe babona. É muito lindo ver a sua relação com ele nas suas redes sociais obrigada. também. Vai ser muito bacana depois você, inclusive, falar das suas redes pessoais para o pessoal também te seguir. Mas vamos lá, minha pergunta é: como é ser mãe solo, mulher empreendedora, nesse processo todo de empreender no Brasil com as dificuldades que a gente já tem enquanto nicho, sabe? Enquanto empreendedor negro, aí tem a maternidade solo. Como foi esse processo? Conta um pouco pra gente, por favor, Tô. É um desafio, né? É um processo que eu não vou romantizar, falar assim, nossa, gente, é interessante porque não é. É doloroso, né? Mas eu tenho a sorte de ter uma rede de apoio que facilita muito o meu rolê. Então, eu não seria nem justo eu falar assim, falar da minha história no lugar de dor. Porque eu acho que dentro da minha jornada eu tenho muitas facilidades. Então, eu tenho uma família, eu tô aqui com vocês agora. O Antônio tá com a minha mãe. Para que eu pudesse chegar aqui cedo, no meu horário, a minha mãe facilitou muito meu rolê. Tipo, filha, deixa ele dormir aqui. Amanhã você vai tranquila. Sabe? Então, assim, como que eu consegui fazer isso é porque eu tenho uma rede de apoio muito forte, muito fortalecida. Então, essas pessoas me ajudam a ter paz para que eu possa construir a Casa das Capulanas enquanto eles me ajudam na educação
do Antônio, que é um processo também desafiador, né? Conforme os anos vão passando, os desafios eles trocam só de posição, mas existem vários desafios, principalmente eu criando um homem preto. E aí eu quero que esse homem preto, ele tenha desde pequeno os valores bem esclarecidos na cabeça dele, porque as crianças de hoje são diferentes da gente, né? A nossa criação era totalmente diferente, as informações hoje chegam muito mais rápido para eles, então Eles já vêm conectados. primeiro que já vem conectados, aí depois vem com as informações assim, por exemplo, o Antônio ele já me perguntou esses dias, mãe, o que é ser gay? E aí você fala, nossa, mas o menino só de 6 anos, gente, caiu mesmo. Ó, Anderson, por favor. Aqui, ó. Brincos leves na saúde da AFA. Nós pesamos antes de desenvolver. Ó lá, viu? E não dá alergia, porque eu sou cliente dele, viu? Tá vendo? Então, eu com 6 anos, eu não tava olhando pra isso, entende? Então, hoje, quando a gente vai criar um Antônio, eu e o meu time, que é a minha rede de apoio, a gente pensa nisso, né? Então, como que a gente vai construir esse homem que ele se gosta, ele se percebe enquanto sociedade? O Antônio já sofreu racismo na escola e ele identificou isso. E eu achei isso fantástico, porque é doloroso, mas é fantástico. Como que você conseguiu identificar? Porque ele só tem 6 anos. O Antônio, e dentro dessa jornada, o Antônio, a gente trabalha com ele essa questão de ser pai. Como assim, tá lá? Você trabalha com uma criança e ensina pra ele ser pai? A gente de pequenininho já deu boneca pra ele. Ele já tem uma boneca, então ele já sabe o que é isso. Porque quando ele casar, a minha nora ou o meu genro não vai poder reclamar que ele não sabe dessas coisas, porque precisa ser dito. Senão, acho que pra vocês, assim, vocês só aprenderam a cuidar de casa, a ser pai, a blá, 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 blá. O Dan ainda não é pai, mas é quase que ele também é meio pai do Antônio, Já às vezes. adultos, já adultos, já. Adulto, então o Antônio, a gente já certeza. pensou nisso. Então, desde pequeno, ele tem fogão, ele tem vassoura, ele tem boneca, foram uma das primeiras coisas que a gente deu pra ele. Hoje ele tem os bonecos, mas eu vejo que ele já trabalha com essa questão, sabe? Então, isso eu tenho muito orgulho de dizer que a gente vem construindo. A questão do cabelo black dele, então ele gosta. Agora ele tá na era do Miles Morales, então ele quer ter o dread igual dele, o Miles Morales. Eu acho isso fantástico. Ele quer usar a blusa do Miles, que é um personagem que tá no lugar de protagonista, e ele é preto. Então, eu acho que isso é muito legal, a gente caminhar junto com a indústria, e a indústria acho que vem ajudando a gente, né, a caminhar nesse processo. Então, eu falo dessa minha jornada como mãe, que eu tenho uma rede de apoio, assim, que me ajuda muito nesse rolê. E sozinha não dá. Eu não conseguiria. Isso é muito nítido pra mim. Eu não sei, se alguém me perguntar, como é que você faz pra cuidar do filho, da empresa, sem ninguém? Eu não sei, eu não conseguiria ajudar, porque a gente precisa de alguém, né? A gente precisa de alguém pra deixar os nossos filhos, e eu não conseguiria sem a minha família, não teria como. É mãe solo, mas não sozinha. E agora ele pergunta isso também, viu? Mãe, você é mãe solo? Você é mãe solo? O que é mãe solo? E aí... Doutor, é louco também porque Explica, a gente como é que tem explica que ter a sensibilidade conosco mesmo para entender que somos falhos, a gente não consegue segurar tudo sozinho. Então, quando você também abraça essa sua rede de apoio, para celebrar, inclusive, as suas deficiências, né? Você não consegue dar conta de tudo e isso, para a nossa população, ela é dificultosa, né? Se permitir falhar. Sim. E isso é bem louvável. E um ponto também que você trouxe, que eu também trouxe no primeiro episódio, né? De estreia do Marcas Pretas, que nem todo mundo tem uma história triste. Então, eu falei que eu sempre ouço, quando a gente está falando sobre marcas, a pessoa fala assim, ninguém me apoiou no meu negócio. Me apoiaram muito no meu negócio, né? Então, cada um vive a sua realidade. Você citou um pouco sobre o mercado, tá atento ao mercado que ajuda a indústria. Voltando um pouco sobre a Casa das Capulanas, você então voltou para o Brasil e passou a vender os tecidos africanos. Como que você fez essa análise, esse estudo de mercado para entender quais as suas possibilidades, quais eram seus concorrentes? Por quê? A gente brincou aqui na última vez que 2015 e 2016 tudo aconteceu, né? Abriu um portal e as coisas aconteceram, mas ainda não se tinha informação, não tinha como captar, não havia pesquisa. Como que você vai ter pesquisa de algo que não havia? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito.
É que foi muito orgânico isso, sabe, Anderson? Eu acho que quando eu comecei a vender os tecidos, eu também não tinha maturidade. Não vou ser hipócrita de falar, nossa, gente, eu fiz um planejamento super. é, um planejamento maravilhoso, bem estruturado. Até porque eu acho que a gente tá aqui na responsabilidade de inspirar outras pessoas, né? Porque às vezes a gente para porque fala, ai, mas eu não tenho essa desenvoltura para falar. Ah, mas a tua lá fez o MBA, então eu não vou conseguir porque eu não tenho MBA. Não, eu também não sabia. Eu também não sabia por onde começar. Eu sabia que existia uma demanda que na minha cabeça não era muito clara, mas eu fui realmente testando e fazendo. Eu fui realmente na tentativa de acerto e erro. Hoje eu tenho os meus concorrentes muito claros na minha cabeça, mas naquela época eu também não tinha. Então, se eu falar, eu fiz uma super pesquisa. Não, eu tinha só a vontade de fazer acontecer. E eu tinha essa vontade porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ensinar. A educação faz parte dos meus pilares de vida. Então, é uma das coisas que eu acredito, sem negociação. Não tem, que algumas coisas a gente acredita, mas a gente negocia. Educação, para mim, não tem negociação, né? Se você não estudar, se você não se desenvolver, não tem como atingir resultado. Ponto. Ah, mas se eu fizer um pouquinho? Se você fizer um pouquinho, é um pouquinho que você vai ter, e acabou. Mas na época, eu não tive essa clareza de por onde que eu vou pesquisar, por onde que eu vou começar. Eu sabia que tinha uma demanda e que tinha um mercado se movimentando dos afroempreendedores. Eu sabia disso. Uhum. E aí eu ataquei por aí. Foi aí que eu comecei. Comecei nos grupos do Facebook. Foi exatamente assim que eu comecei. Nos grupos do Facebook. Loucura pensar nisso, que às vezes a gente fica nesse processo de planejamento e nada sai do papel. Enquanto que em algumas ocasiões a gente tem que ir lá fazer, vai adaptando, vai melhorando durante o processo, vai crescendo, vai se desenvolvendo nesse período, né? Que é o que Sim. você falou. Eu não tinha muita clareza, mas eu fui lá e fiz. Eu E acho é que a gente isso que a gente precisa, precisa. principalmente falando da gente, né? Falando do nosso povo, é importante falar isso, porque hoje a gente escuta muito na internet os coaches, os empresários, né? Falarem, você precisa começar. Para você começar, você tem que ter um planejamento. Sem um planejamento, você saber o que é estratégia smart, sem você saber, ou, sei lá, todas essas coisas aí e tal, os Sim. KPIs e blá, 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 blá. De fato, gente, é muito importante. Hoje, na Casa das Capulanas, o meu desafio esse ano tá sendo, entre vários outros, que eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, que eu tô bem Vamos. acelerada aqui no rolê, mas ontem, conversando com a Angela, eu falei, cara, pro ano que vem eu preciso me planejar. Olha isso que loucura. Mas se eu tivesse esperado aprender planejamento estratégico para começar a minha marca, não teria começado. E a gente sabe que o nosso rolê é diferente, sim, porque você fala, eu quero começar um negócio porque eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minha conta do mês passado, né? Do mês que vem, do mês passado. Se eu for sentar e planejar, eu não vou fazer, então, isso não é pra mim. Então, assim, eu acho que é importante dizer sobre isso, né? A gente vê muito na internet, pra você começar um negócio, você precisa planejar. Não sei se precisa. Eu acho que só precisa realmente ter a intencionalidade, você ser intencional naquilo que você quer, e você entender que o Anderson falou muito bem. Você vai errar, gente. Eu erro toda hora. E tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu erro toda hora. Eu não sei tudo. E tá tudo certo, porque eu tô dentro da minha jornada. Então começa hoje com o que você tem hoje. As fotos que eu fazia da Casas Capulanas, as minhas primeiras vendas, eu fiz com o celular Moto G2. E se eu esperasse ter o iPhone pra fazer a foto, será que a gente Não. tá aqui conversando? Sim. Então, porque hoje a gente tem esse negócio, é preciso ter um iPhone 16 Pro Max pra começar. Não, gente, com o G2 eu já ganhava dinheiro. Então, eu acho que é isso. Não, é importante? É importante. A gente também não pode falar, não faça. É importante. No seu processo, você vai ser cobrado por coisas diferentes. Esteja pronto pra isso. Mas entenda que comece com o que você tem hoje e vai se profissionalizando na jornada. Acho que é isso. Perfeito. A Casa das Capulanas já está funcionando, as vendas já estão rolando. Quais foram as primeiras viradas de chave? Porque eu fico um pouco irritado quando eu vejo entrevistas, matérias que dizem assim, naquele dia mudou, daquele dia em É o diante. dia dele. Não é a nossa realidade. Pelo menos não é a minha. Para Não mim são chegou a mim. vários dias desse, entendeu? Melhorou ali um pouco, melhorou um pouco É. depois, melhorou um pouco. Então, a gente está sempre buscando a nova virada de chave. Então, conta pra gente algumas das viradas de chave Dos dias da desses, da né? Casa das Capulanas.
Eu acho que a Casas Capulanas, eu divido a minha história em duas, né, etapas. Porque de 2016 a 2020, que foi quando começou a pandemia, eu vendi 16 pedidos no meu site. E aí, isso é interessante dizer, porque quando eu comecei a secar aqui no Brasil, eu não tinha nem ideia que um dia eu poderia ter uma loja, era uma coisa muito fora da minha realidade. E eu falei, tá, e como é que eu faço isso acontecer da forma mais prática com o que eu tenho, que era o computador e a pilha de tecido? E a minha expertise, porque eu sou designer de formação, designer gráfico. E aí, eu comecei buscando, falei, tem o e-commerce, né? Então tá, vou montar uma loja na internet. Montei a loja na internet e achava que era só postar a foto lá que automaticamente as vendas iriam cair como chuva na minha vida. Sonho. Mas aí, esse sonho, realmente... Pô, você fala de 2016 a 2020, 17 pedidos, é doido. É. E aí, na contrapartida, eu trabalhava em consultoria, a gente fazia os eventos, todos que a gente já conhece e tudo mais. Entregava no metrô, eu vendia muito pelos grupos do Facebook, e trazia essas pessoas pro WhatsApp, que é uma ferramenta hoje poderosíssima. Fundamental. Só para vocês entenderem, o WhatsApp hoje representa 52% do meu faturamento. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, para Muito você poderosa. que empreende e ainda não utiliza o WhatsApp e tem que ser o business, porque tem diversas ferramentas a mais, se liga nisso aí, corre. Eu acho que essa é uma dica super importante a gente falar. Me perdi no personagem, gente. O que a gente tava falando? Esqueci. É das isso. viradas de chave, aí das chegou viradas de chave. 2020. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, eu tive um problema porque não podia viajar e a minha matéria-prima vinha de Angola. fora. Que loucura. E aí, minha mãe falou assim: da Logan, eu herdei uma máquina de costura. E aí, minha mãe falou assim: quando começou a questão das máscaras de tecido, minha mãe falou: por que você não começa a fazer a máscara de tecido? Eu, mãe, eu acho que ninguém vai querer isso. Que a gente costuma descredibilizar as mães. Aí, na mesma semana, meu amigo Felipe Bragato, que é uma pessoa muito importante dentro da minha jornada, ele acreditou em mim antes de mim mesma, então eu sempre falo do Fê. Ele falou, Tô, você viu como eu sou máscara de tecido? Por que você não começa? Eu falei assim, minha mãe falou, amigo falou, já tem uma moralzinha a mais, né? Aí eu comecei, aí eu falei, tá bom, vou tentar fazer. Não sabia costurar, porque na época da Logna quem costurava era a Adriana, minha irmã. Falei, vou tentar. Fui pro YouTube, peguei alguns moldes, cortei, fiz, furei meu Faça dedo. você mesmo. Foi aquela doideira. E minha mãe, ela é fantástica, porque minha mãe só fala assim: mãe, eu quero pular de paraquedas. Desde pequenininha, quero pular de paraquedas. Vamos ver como é que a gente compra o paraquedas? Pra gente ver como é que pula em segurança? E aí ela falou: não, você faz aqui na cozinha, tá tudo certo. E realmente, a cozinha da minha mãe virou uma oficina de costura. Todo mundo em casa, na pandemia, todo mundo podia sair, ninguém podia sair. Eram 4 adultos e uma criança de 2 anos com aquela energia que não tava entendendo nada. Mas todo mundo começou a trabalhar dessa forma e eu comecei a fazer as máscaras. E aí eu fiz as máscaras, tirei foto, embalei e falei pro Felipe: Fê, eu fiz as máscaras. Mas na ideia, só de avisar pra ele: olha, eu segui o seu conselho. Eu fiz. E aí ele na mesma noite entrou e comprou. Ele é o pedido 17. E esse número é importante porque depois do pedido do Felipe, começou a entrar vários pedidos. E aí, nesse rolê, eu fui estudar. Então tá, como é que faz anúncio? Fui entender como é que fazia anúncio pelo Google Ads. Como é que faz isso? Como é que monta um site? E aí eu comecei a ter o meu faturamento ali no e-commerce. Então, acho que essa foi uma das mudanças, né, da pandemia. E aí, na pandemia... Só para não te interromper, mas já interrompendo. Tudo bem. Antes desses pedidos, desse pedido 17, você vendia através dos eventos somente? Dos eventos presenciais? Eu vendia nos eventos e nos grupos de Facebook, pelo WhatsApp. Algo que a gente vai falar aqui com certeza, mas diversifique aonde o seu cliente pode te achar. Porque, sei lá, você vende no Instagram hoje, o Instagram pode acabar amanhã. Uhum. E aí, o que você vai fazer? Então, ter várias possibilidades para você não ficar restrito. Uma loja física, por exemplo, aí fecha tudo. O que você vai fazer? Então, diversificar, demonstrar seu produto em várias frentes. Canais, né? Sim. Isso é importante mesmo. Mas desde o começo você já tinha um site? Eu tinha um site desde 2016. E aí eu fui profissionalizando esse site. Com a pandemia, a gente começou a fazer as máscaras e aí começou a entrar realmente muitos pedidos. Naquele ano eu saí do pedido 17 para 1.400. A gente fazia mais de 200 máscaras por dia, era um negócio doido. E aí eu saí da cozinha e fui pro segundo melhor lugar para se começar uma grande empresa. Alguém sabe onde que é? Eu posso chutar.
uma garagem. Garagem. É de Toda lei. empresa que começa numa garagem dá certo, gente. Já vou descer pra garagem lá do prédio. Eu acho que é isso que tá faltando, então. Vai ficar, acho que vai dar certo. E a gente começou na garagem com uma amiga minha. Eu e a Joyce, a gente trabalhava insanamente, porque a gente trabalhava de domingo a domingo, realmente. E essa CK que a gente vê hoje, começou nessa virada de chave. Então, essa foi... É o que você falou, não tem um dia D, tem vários dias Ds que faz você chegar lá. Então, eu acho que esses dois momentos, assim, foram importantes, porque a gente começou a partir daí, e a partir desses pedidos, aí as coisas começaram a acontecer. Naquele ano, a gente recebeu um reconhecimento do Google como uma empresa, como uma microempresa que tinha gerado impacto e crescido muito rápido através das ferramentas do Google. Que maravilha. A gente saiu no relatório de impacto do Google. É porque era um negócio de uma mulher preta e também ajudando o pessoal a se cuidar com as máscaras, né? É. E uma coisa que é muito interessante deixar aqui até como dica, né? A gente começou as máscaras, mais uma vez, eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, é muito importante frisar muito o você começar com o que você tem. Você começar com o que você tem não é começar de qualquer jeito. São coisas diferentes. Você começar com os seus recursos e você começar de qualquer jeito. Mas é muito importante frisar isso, porque quando eu comecei as máscaras, eu comecei com o que eu tinha de estoque da Logna, que tinha sobrado. Então eu não fui atrás de, não, mas espera, como é que eu faço? Será que esses tecidos são os mais bonitos? Cara, eu não queria saber disso, eu queria vender o tecido, eu queria vender a máscara. Eu ia fazer tudo que tivesse que fazer pra vender. Se eles eram os mais bonitos ou não era a minha prioridade principal, entende o que eu quero dizer? E aí, a minha irmã, a gente foi tentar achar elástico colorido pra tentar adaptar, achamos os elásticos. Depois a gente entendeu que o elástico machucava a orelha. Sim. A pessoa toda hora ficava colocando a mão, né? Então o elástico ele era bonito, mas ele não era funcional. O que eu tô querendo dizer? Crie o seu produto e seja obcecado pelo seu produto. Teste o seu produto, porque todo dia você vai ter uma coisa nova. Quando a gente entendeu que aquele formato, a gente fez um formato quando a pessoa falava, caía. Aí a pessoa ficava colocando a mão na máscara. Então, opa, peraí, isso daqui não faz sentido. A gente vai ter que mudar o modelo. Mudamos o modelo. Criamos uma forma da pessoa ajustar o elástico na própria orelha. Quando a gente entendeu isso, aquelas pessoas do primeiro lote, a gente mandou um lote novo, tipo, sem cobrar, para agradecer, porque foi graças ao investimento. Então, aqui eu quero deixar mais uma mensagem: reconheça os seus clientes, coloque os seus clientes sempre no centro. Eles são os maiores investidores do seu negócio. Sem eles, não tem negócio, porque sem venda não tem negócio. E esteja obcecado pelo seu produto. Porque a gente faz muito isso. Coloca no mercado e deixa o pau torar aí. Vamos. E você precisa estar sempre revisitando isso. E vai dar errado mesmo. Acho que todos vocês aqui podem me dizer mais sobre isso, né? Acho que o primeiro lote de todo mundo aqui já teve um lote que deu totalmente errado. Você falou assim, agora, gente. Só? Se fosse um, tava tranquilo. Até achar o fornecedor certo de cola, Nossa. que correria. Então não é só você que passa por isso. Tá todo mundo passando por Importante isso, é só que começar. você não sabe. Preta, você falou sobre o reconhecimento que o Google te deu devido a esse trabalho no ponto alto da pandemia, da Covid. E recentemente também você teve um alcance gigantesco, né? Mérito seu total. Queria que você contasse também um pouco sobre a sua experiência em estar em rede nacional. É loucura, né, gente? Literalmente. Cara, eu acho que nem os meus sonhos mais audaciosos, grandiosos, cabeludos, eu nunca imaginei viver o que eu vivi. Só contextualizando o pessoal. O ano passado eu recebi uma homenagem digna de um arquivo confidencial no programa do Luciano Huck. Assistam, coloca lá Casas Capulanas, Domingão do Huck, porque foi realmente foi uma loucura. Tecido caindo do teto, um negócio muito, muito show doido. Negralita, entra lá que vocês vão ver. Mas eu nunca imaginei na minha vida passar por aquilo, porque a gente só vê uma homenagem. Primeiro porque não me colocaram num lugar de dó, que a gente já tá acostumado a estar num lugar de, olha, estamos ajudando, somos o salvador da pátria, estamos aqui ajudando uma jovem preta a vencer. Eu Não acho que a chora Globo... não chora não, tá aqui. É isso mesmo. É bem isso. Acho que a Globo teve um cuidado muito grandioso, não só comigo, mas com a minha família, coisas dos bastidores que as pessoas não sabem. Cara, os meus pais, né, por serem já de idade, a Globo colocou uma equipe pra buscar os meus pais em casa, colocar os meus pais no avião. Tinha alguém lá no Rio de Janeiro esperando os meus pais. Cara, foi um negócio, assim, muito fora da casinha. Eu não sabia o que estava acontecendo, fui chamada
porque a gente fez um evento, que eu acho que todos nós fizemos, que foi a Expo Favela. Sim. E aí eles falaram que ia ter a Expo Favela no Rio de Janeiro e que eles tinham chamado algumas marcas que tinham se destacado na última edição para ir. E aí, assim, foi uma experiência única. Como que eu cheguei lá? Que eu acho que essa é a pergunta. Mas como que o Luciano Huck te conheceu? Na Expo Favela que a gente fez... Foi do ano passado, né? Foi do ano passado, né? É porque foi em março do ano passado. Foi Isso mesmo. A gente ficou num lugar muito privilegiado, porque a gente tava na frente do camarim né, dali das pessoas. E aí, a gente tava ali vendo todos os artistas que estavam passando e teve essa tour. Luciano Huck vem aí, né? Misturando um pouco de Silvio Santos com o Luciano, mas tudo bem. E aí, a gente sempre teve essa estratégia de pegar e oferecer um presente para um artista. Inclusive, façam isso, gente. Tem muito artista que não tá nem aí, que não vai olhar, vai pegar seu produto e dar pra empregada ou pra, sei lá, qualquer Enfim, pessoa. não vai dar o devido Não vai valor. usar, porque ele vai descredibilizar o seu trabalho. É isso que eu quero dizer. Mas é uma tentativa. Mas é uma tentativa que, se você não fizer, você não vai chegar. Então, a gente sempre fez isso, de entregar as coisas pros artistas. Só que o Luciano Huck não passou ali. Todos os artistas, menos ele, não passou. E a minha irmã tem sempre uma boa rede de apoio, que sonha junto com você. E a minha irmã falou assim, não, eu vou atrás desse homem. Não sei o que. Ela pegou a meia, que a gente já tem os kitzinhos pra entregar. Mas uma coisa também, a gente não faz nada mirabolante, não, gente. É uma sacolinha da marca, a meia e só. E o cheirinho. E fé. E fé no pai. É isso. Mais uma vez, faça com o que você tem hoje. E a Adriana foi atrás, e ali a gente tava no evento, então eu nem reparei, nem vi direito, né, pra onde que ela tava indo, mas enfim. Eu acho que a grande sacada foi que nessa andança, a Adriana tava atrás do Luciano Huck e tinha um amigo do Luciano Huck andando no evento. E esse cara, ele chegou no stand, muito estranho, perguntando tudo, falando, como é que foi? Quem é você? Eu falei, gente, mas esse moço, né, gente? Curioso, né? Gente, tudo. Então, esteja sempre atento às oportunidades, porque a oportunidade chega e você não sabe. Se você não tá preparado, você perde a oportunidade. Ele perguntou tudo, tal, beleza. Vou levar uma meia. Eu falei, moço, depois de todo esse tempo, uma meia? Achei que você ia levar um estante todo, gente. O que aconteceu aqui, moço? Uma meia, tribal bege até, inclusive. E aí ele, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode, né? Mas eu também já meia puta, porque ele levou só uma meia, né, gente? Ele ficou com um tom perguntando as coisas pra mim. Aí, beleza, tirou a foto, não sei o que, foi embora. E aí ele gravou stories. Luciano, olha essa menina aqui, que legal a história dela. E me marcou. Na hora, quando eu vi, eu falei assim, gente, que moço doido, né? Ele ainda acha que é a minha... Porque eu já tava aqui, ele perguntou tudo, levou uma meia. Tirou foto, marcou o Luciano. Moço doido, isso aí, no mínimo, né? Só que, na verdade, não, assim, ele tava ali fazendo o rolê certo. E aí ele marcou o Luciano. E o que fez o Luciano Huck prestar atenção foi que no mesmo dia ele recebeu 2 meias de fontes separadas, a mesma meia, porque ele recebeu a da Adriana, com a carta, que era uma coisa que eu também não sabia, e ele recebeu a meia do amigo. E aí a Globo começou, a partir dali, olhar a Casa das Capulanas. E é uma outra coisa que é importante dizer, porque a Globo, antes do programa acontecer, isso foi em março, né? Eles ficaram um tempão, e o Luciano falou isso. Eu fiquei um tempão te stalkeando, eu fiquei um tempão olhando as suas redes. Então, gente, tome cuidado com as redes. Primeiro, trabalhe as redes, porque ali é o seu local. Você não tá vendo quem tá te curtindo, quem tá seguindo, mas tem muitas pessoas olhando. Se você, inclusive, entrar nos insights do Instagram, você vai ver que tem muito mais gente que olha do que curte. Sim. Então, isso quer dizer, tem pessoas te olhando ali, e trabalhe as suas redes, porque a oportunidade pode estar em qualquer lugar que você não sabe onde está. Pode ter alguém na produção, enfim. E tem um ponto super legal que ela falou também, que é o cuidado com o atendimento. Se ela não tivesse atendido bem esse rapaz, essa oportunidade poderia não ter acontecido. Então, a gente não sabe quem é quem. É obrigação da gente que tá ali atender bem todo mundo que chega. Isso é verdade. Não é um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Atendimento. Atendimento não é diferencial, é sua obrigação. Básico. Produto de qualidade. Produto de qualidade também não é diferencial, é obrigação. Básico. É Agora, básico. uma experiência imersiva, ou então algo que você fez, o segundo lote, as suas máscaras 2.0 que você reenviou para os seus primeiros clientes, isso é diferencial. Isso é um diferencial, que aí é você colocando seu cliente no centro. É você mostrando pro seu cliente que ele é o fator mais importante dentro do seu negócio, né?
Isso é importante, porque às vezes eu vejo empresas fazendo isso, parece que você tá fazendo um favor de comprar com o cara. Uhum. Parece que você que tá no outro lugar, você fala assim, amigo, calma, não é assim. Então, é importante dizer isso, principalmente hoje. Acho que o mercado vem falando muito sobre isso e quem não está atento a isso tende a fracassar, que são as construções de comunidades das marcas, né? Não é só mais. Eu acho que na pandemia era uma coisa muito louca. Não sei vocês, mas parecia que era só você postar e você vendia. Exato. Tipo, olha essa cara, você não precisa fazer muito. Era um fenômeno. Olha esse brinco, pouco vendeu. Hoje não. Nossa. Você faz live, isso e aquilo outro, e vai e volta. Por quê? Porque tem muitos mais players no mercado hoje. As pessoas, elas estão muito mais conscientes da compra online, que no começo a gente não tinha. E tem muito mais gente para concorrer. Então, Sim. tem se falado muito. Acho que esse foi um dos assuntos de 2024, que são as construções das comunidades. Então, esteja atento a isso também, porque faz a diferença. Preta, fazendo uma analogia ao que você disse, que o rapaz estava com uma meia, o Luciano recebeu uma meia de um lado e uma meia de outro. Para quem está começando agora, é basicamente isso que acontece com os algoritmos. Então, quando você faz uma campanha, por exemplo, nas redes sociais, para o seu site, então você vai ver o anúncio num post específico, depois você vai ver no YouTube, depois você vai ver no Facebook. Então, estar em todos os lugares. É assim que o algoritmo funciona e isso deu certo. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O algoritmo da vida real, gente. Nossa, olha que poderoso Que orgulho desse meu gêmeo. Algoritmo analógico. Gente, isso acontece o tempo todo. Porque, por exemplo, quando você vende pra uma pessoa, essa pessoa indica pra outra pessoa. E aí, mais uma vez, juntando com a comunidade. Coloca um anúncio Olha no metrô pra você ver. Isso, que fantástico. No metrô, depois chega lá e vê uma publicação nas redes sociais e fala, caramba, esses caras estão em todo lugar, eu vou ter que comprar, porque eu tô ficando pra trás. É a presença de marca, né? É Sim. você ser lembrado. Sim, perfeito. Exato. Vamos aproveitar a fala do Anderson sobre... Ai, gente, eu acabei de me perder aqui no fio da meada. Relaxa. Tá de boa. Conta pra gente, Toala, como foi pós-programa para você? Quais as estratégias que a Casa das Capulanas usou para se manter em alta, né? Porque, a gente tem um boom, aparece na TV, num dos maiores programas do Brasil, se não maior, com maior audiência naquele horário. Tá, e aí? O que acontece pós-programa com a Casa das Capulanas? De fato, eu fiz alguns programas na Globo, né? Então a gente fez Pequenas Empresas, depois a gente fez o Luciano. Naquela semana a gente apareceu no programa do Manuel, como é que chama? Encontro. Sim. Depois a gente foi no... É de casa. No É de Casa, exatamente. Então, naquela semana, muita coisa aconteceu. E, de fato, a mídia tradicional, ela tem uma força fora do sério. A gente tá falando de, naquele dia, 200 pedidos no meu site das 6 à meia-noite. Foi um negócio, assim, tipo, absurdo. Eu demorei 3 meses pra atender todas as pessoas do WhatsApp. Caótico. Era muita gente, muita gente. E ali a gente conseguiu converter muitas pessoas. Tiveram pessoas que a gente na época não conseguiu converter. E tá tudo bem, faz parte também, tá, gente? A gente não converte 100% da nossa audiência. Mas foi uma coisa bem interessante. O que mais me pegou... Aí eu virei realmente, né, gente, atração do bairro, tá tudo bem. Fui no Outback, ganhei sobremesa, foi incrível. Caramba! Fui na farmácia, o pessoal queria tirar foto comigo. Minha mãe também maravilhosa, ela faz... Você não conhece minha filha? Ontem eu fui na minha mãe com loja. Você não conhece minha filha? Não. Menino, ela é dona da Casa Capulanas, foi no Luciano Huck, você não viu? Você não assiste TV? Minha mãe é dessas. Minha mãe me mandou mensagem no dia, tô chorando aqui, é tão linda, menina, sua amiga, não sei o que. É minha amiga, Não. tamo aí. Não é só porque você tá aqui, mas foi um dos quadros mais emocionantes que eu vi na TV. Com certeza. Porque tocou em muitas coisas e foi realmente lindo. E merece, né? Vai na fé. Eu não assisto TV aberta, mas no dia da Casa das Capulanas eu fui assistir o programa e foi incrível e valeu cada minuto da minha atenção lá. Eu fiquei, porra. Aí, ó, gente, tá vendo? E eu acho que, além do programa, isso foi realmente muito forte. Eu acho que foi muito importante.
não só pra Toalá, mas porque tem várias outras Toalás por aí, né? Mas o que mais me marcou de tudo isso, gente, foi uma senhora que foi na loja. Eu nunca mais vou me esquecer dela. Lá na loja, o prédio não tem acessibilidade. Então, isso é um probleminha que a gente tem lá, né? E essa senhora, ela subiu as escadas com ela. Quer dizer, ela já veio de longe, que ela não era minha vizinha. Então, ela foi na Casa das Capulanas. Ela passou por todo o percurso. E quando ela me viu, ela começou a chorar. E aquele chorar fez eu entender todo o meu rolê até aqui. Porque uma senhora que já viveu muito mais que eu, que já tem muito mais bagagem que eu, ela se emocionar com a minha imagem, com a minha presença, ou com a minha pessoa, ou com a minha história, é sinal. Ela me disse ali: eu me vi em você, eu venci, hoje eu venci. Então, isso pra mim foi. Eu nunca mais na vida vou esquecer disso. Porque eu acho que pra gente que tá vindo, né? A gente costuma a olhar os nossos mais velhos e se espelhar neles. Então, quando você vê que a gente, de fato, conseguiu impactar um mais velho, é porque a gente fez um trabalho muito fantástico. Eu acho que isso é muito poderoso. Porque, no final das contas, é o que a gente quer, né? Não é só o reconhecimento da mídia, mas é você ver alguém que, de fato, olha pra você. Então, aquela senhorinha me marcou muito por conta disso. Quando ela chorou, eu entendi o que ela tava dizendo com aquele choro, que foi de todo mundo. Então, acho que isso foi uma das coisas um dos maiores presentes, assim, do programa. Irmã, conta pra gente, teve essa demanda gigantesca durante essa semana do programa, dos outros e tal. Você não conseguiu atender tudo, é por questão de quantidade de pessoas, enfim. O quanto que isso te estimulou a buscar ainda mais conhecimento para seguir fazendo a Casa das Capulanas crescer? Muito, porque quando eu apareço na televisão, meu jogo muda de novo. Como assim, tô lá? Ali eu tinha que contratar pessoas, eu tinha que me profissionalizar, eu tinha que jogar um outro jogo. Então, foi quando eu fui atrás dos meus primeiros funcionários CLT, foi quando a gente ampliou a loja, então eu só tinha uma sala, eu tive que alugar a segunda sala. Foi quando eu tive que buscar a contabilidade, foi quando eu tive que aprender uma outra regrinha do jogo. Que aí a segunda etapa do game, né? Que não era só mais a Toalá, que tava ali vendendo tecido na internet. Era a Toalá, que ela tinha que virar liderança, ela tinha que entender o jogo do empreendedorismo, imposto, contratação, e admite, demite, e todas essas coisas. Que foi um negócio muito louco pra mim, porque eu não sabia. Muitas coisas ali eu não sabia. Então eu fui buscar. Na verdade, a gente já estava antes na mentoria, né? Eu fui buscar, como eu disse, eu acredito muito na educação, então a gente já fazia mentoria. Eu digo a gente porque a Adriana sempre tá comigo nesse rolê, eu não decido nada sozinha sem ela. Então a gente já foi atrás, já estava na mentoria, mas eu tive que aprender a me profissionalizar. Entrar nesse jogo mesmo, de como é que contrata, quais são os impostos, tem que pagar imposto, não tem que pagar. E, gente, eu vou falar, eu cometi muitos erros, assim, porque ninguém conta isso pra gente, né? E eu acho fantástico, inclusive, a gente ter um lugar como esse, pra gente continuar. Me chamem de novo, por favor. Com certeza. Pra gente poder... Olha, eu doido aqui já querendo... Porque eu acho que é muito legal. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Qual é a regrinha do jogo, afinal? Eu vou trazer uma coisa pra vocês, que eu não sei se isso é consciente pra vocês, mas eu aprendi esse ano levando soco na cara. Hoje a gente só usa, por exemplo, não tô levantando bandeira nenhuma aqui, mas hoje a gente só usa banco digital. É um erro enorme você não usar os bancos tradicionais. Você fica sem crédito. Gente, eu aprendi, a gente conversou sobre isso, né, Anderson? Sim. Eu falei, mas gente, calma aí, pera. Com toda a movimentação do dinheiro, agora eu preciso de capital de giro, eu não tenho? Eu sou a Toalá da Casa das Capulanas. O banco que eu tinha, contrato publicitário, não tinha crédito pra me dar. Como assim? Cara, que loucura. Então, assim, essas coisas ninguém fala. Sim. Ninguém fala. Então você precisa... gente, você precisa jogar o joguinho, ter um bancão lá. A gente não gosta de pagar taxa, mas é aquela taxa que a gente paga que é chata mesmo, que ajuda a gente quando a gente precisa de capital de giro. Então tem o banco ali digital, que ele facilita, é ótimo, é incrível, democratizou muito as contas PJs, mas bate na porta do banquinho tradicional. Ah, mas eu não quero emitir nota fiscal, porque, pô, eu vou ficar pagando imposto para o governo. Então, emita sua nota fiscal, coloca na sua estruturação de preço, já os 5% lá, 17, 18, 20. Começa certinho, né?
Porque você vai precisar. Você, enquanto empreendedor, você não tem olerite, você não tem fundo de garantia. O seu fundo de garantia, quando você precisar de crédito, porque você também é uma pessoa física, né? Você é um CNPJ, mas você é uma pessoa física, é justamente as notinhas que você não pagou, a declaração de imposto. Mas isso é difícil. Então, essa é a regra do jogo. Se pra você a regra do jogo é difícil demais, não joga esse jogo. Bom, porque aí a gente não sofre. Ah, mas eu não quero emitir nota fiscal. É um absurdo. Eu trabalho. Então não joga. Vira CLT. Porque no CLT você paga também imposto, mas você acha que você não tá pagando. Então, se essa é a forma de você driblar sua mente, vai ser CLT. Porque se você for ser um empresário, e também acho que é legal a gente falar isso, uma coisa que eu tenho pensado, tenho refletido muito, a gente fala muito sobre empreendedorismo de pessoas que de fato querem construir uma organização. Tem gente que não quer construir uma organização. Tem gente que só quer um negocinho. E tá tudo bem também. Eu quero ter uma organização. Eu falo pra todo mundo. Se você me perguntar qual é o seu sonho grandioso, audacioso, cabeludo, é ter um prédio laranja. O meu rolê é esse. Eu só vou parar no dia que a gente estiver com o prédio laranja da Casa das Capulanas. Mas tem gente que não quer o prédio laranja. Tem gente que não quer lidar com funcionário, com fornecedor, que não quer liderar ninguém, que não quer motivar ninguém, que não quer lidar com time comercial, com financeiro, nem quer olhar pra financeiro. Tá tudo bem também, tá? Se você for essa pessoa, pô, mas eu só posso ser um empresário mesmo, porque eu acho que é importante dizer isso. Eu só sou um empresário se eu estou sentado numa mesa, todo engravatado, com pessoas comandando. Não, gente, tem gente que só quer ter um negócio simples, sozinho, sabe? Uma carreira solo. E tá tudo bem também, seja mais carinhoso com você. Agora, se você quiser jogar o jogo dos grandes, se você de fato quiser montar uma organização, é extremamente importante você saber que você precisa jogar a regra do jogo. Não dá pra ter jeitinho. É o Anderson não querendo ir aos Correios, né, Anderson? Dessa história. Não, só pra trazer, pra referenciar, eu conheço alguns empreendedores que falam assim, pô, eu tenho preguiça de ir nos Correios postar mercadoria. Eu falo, como assim, cara? O cliente não vai vir buscar na sua loja. Mas é isso que você falou e também fazendo uma revisita ao início dessa edição, desse episódio. O mundo ideal é que a gente estude, que a gente se planeja e que a gente possa fazer. Só que a gente coloca para rodar do jeito que dá, com as ferramentas que temos. Mas o mundo ideal é já começar de forma organizada para que quando você tiver uma possibilidade de crescer o seu negócio, já está tudo certo. Lá na Saúda, por exemplo, desde sempre a gente emite nota. Olha isso. Por quê? Porque quando crescer, eu não preciso voltar atrás e fazer um monte de curso para poder saber como emite nota. Não, já sei. A base já está preparada, né? Então, é ideal esse espaço aqui justamente para a gente poder normalizar as inúmeras possibilidades, né? Mas é importante saber que quando você chegar no patamar, por exemplo, que a Casa das Capulanas chegou, você precisa ter esses pontos já no radar, porque serão fundamentais. Faz toda a diferença. Que massa, esse episódio tá sendo incrível. E como a Toalá já se dispôs a voltar, a gente já tá muito feliz porque tem conteúdo aí pra gente fazer diversos episódios. Tem muita coisa pra falar. E a Toalá fala muito, gente, pelo amor de Deus. Infelizmente, a gente tá chegando ao final. A gente tá muito feliz de verdade em ter você aqui. É um aprendizado constante, todas as conversas que a gente tem. E para encerrar, conta pra gente, assim, dicas que você dá pra essa galera que tá empreendendo, sei lá, livros que eu vejo que você lê pra caramba e isso faz toda a diferença. Então, conta pra gente, dá uma dica de livro e qual dica que você deixa pra galera que tá aqui assistindo, ouvindo, fortalecendo com a gente. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer. Eu acho que é uma oportunidade. Parabéns pelo projeto de vocês. Eu quero que ele prospere e cresça muito. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que o nosso legado é fazer a diferença. Vocês já estão fazendo a diferença, né? Agora, num outro viés, num outro braço. Aqui, cada um já faz a diferença com os seus negócios, né? Que isso já é muito poderoso. E aí, vocês arrumaram um outro braço para fazer isso. Então, muito parabéns. Eu tô muito orgulhosa e eu gosto... É muito bom poder falar que eu sou amiga de vocês. Falando agora sobre livro, eu indico... Coraçãozinho. Agora é coração. É real, gente. É muito bom você ter amigos criativos. Isso muda muito. É sério, é muito louco isso. Eu tô até arrepiada. Mas é muito bom você ter amigo criativo, gente. É um negócio maravilhoso. O livro que eu indico, acho que é O Mito do Empreendedor. Esse livro, ele
ele muda muito a chavinha. Então, leiam O Mito do Empreendedor. É um livro de capa branca, não sei se na edição dá pra colocar, mas leiam esse livro. Estratégias de vendas, como eu disse no começo, 52% do meu faturamento hoje vem de WhatsApp. A gente vende no e-commerce, mas a gente vende muito mais o nosso WhatsApp. Eu também tenho um orgulho enorme de falar que hoje eu estou construindo um time muito engajado, um time de pessoas pretas. Privilégios, ó. Mas é que isso também não foi fácil, tá? A gente chorou bastante pra chegar nas pessoas que estão lá hoje. E eu realmente... Bom, enfim. Mas trabalhem muito bem o atendimento. Mais uma vez, coloque o seu cliente no centro. O WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa se você souber trabalhar. Quem não é visto não é lembrado. Então, é isso. Você precisa ser visto. Ninguém vai acordar pensando na sua marca. A gente agora acorda pensando em grandes marcas. Em marcas pequenas a gente precisa ainda... Opa! Bati aqui, desculpa. A gente precisa ainda caminhar muito. Então, use... Acho que é a ferramenta que se eu fosse começar hoje, eu começaria de novo usando o WhatsApp, as redes sociais. Acho que é a forma mais prática, mais rápida e barata, assim, de você conseguir. Então, indicaria essa estratégia. Super acessível, né? É bem acessível. Se você souber, sabe? Tipo, usar isso ao seu favor. Porque também não adianta você mandar mensagem... script pronto, né? Você precisa ter ali, realmente aprender... Entender sobre pessoas, acho que é isso. Ter uma empresa, né, é você entender sobre pessoas o tempo todo. A empresa é um organismo vivo que muda toda hora, então é entender sobre pessoas. Mais uma dica, entenda sobre pessoas se você decidir empreender. Eu vou empreender porque eu não gosto de lidar com gente, então não vai empreender. Não vai dar certo. Não vem. Se você quiser conhecer mais de Toala Antônia e Casas Capulanas, o meu Instagram é @toalaantônia e da minha marca é @Casa das Capulanas ou o nosso site www.casascapulanas.com.br. E é isso, meus amigos. Foi uma honra estar aqui com todos esses queridos. E siga Saúde Afro, Shade Art, Makida e também a Toalá e a Casa das Capulanas. O link de todos os nossos sites também você acha aqui na descrição. E vamos juntos até a próxima. Tchau, tchau. Cola com a gente. Vem!